Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, com o seguinte tema: mais Deus. Nós já vimos ontem o significado de mais Deus na vida do homem. Hoje nós vamos continuar olhando o que Deus fez e depois nós vamos olhar o porquê Deus fez. Então, primeiro, o que Deus fez? Em Efésios capítulo 2, verso 5, ele vai nos dizer o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 5. Ou seja, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então o que Paulo está dizendo para nós quando ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo? Ele quer dizer que fica bem claro que o mais Deus nos indica que ele nos deu vida em Cristo. E por que ele deu vida por nós em Cristo? O texto responde: porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, separados da presença de Deus. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Ou seja, Paulo está dizendo aqui para nós que nós estávamos mortos em nossos delitos. Se nós estávamos mortos, precisávamos de ter vida. E quem pode dar vida? Somente Deus. E Ele nos deu vida através do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele morre na cruz para nos trazer o perdão, a justificação dos nossos pecados e trazer a vida para nós. Por quê? Porque estávamos mortos. Olha o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Então Paulo está dizendo que como Adão, ele pecou, ele errou e trouxe a morte espiritual a toda a humanidade, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, todos serão vivificados, todos terão vida. Então Paulo está compartilhando conosco que a morte entrou pela desobediência de Adão e a vida é derramada em nós pela obediência de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então a morte entra pela desobediência e a vida entra pela obediência. O primeiro Adão pecou. Jesus Cristo, ele simboliza o segundo Adão, que ele trouxe a vida eterna, o Espírito vivificante. Então nós somos vivificados em Cristo. Jesus também, ele disse, João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele se doou para nos dar vida. Ele se entregou para nos dar vida. E ele continua ainda. Em João capítulo 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele diz que ele é a própria vida. Então quem crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Por quê? Porque Cristo, como bom pastor, deu a sua vida pelas ovelhas. E poderíamos colocar ali João capítulo 15, verso 13. Jesus dizendo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E Cristo, ele deu a sua vida por nós. Então, mas Deus mostra para nós que o que Deus fez por nós é dar-nos vida juntamente com Cristo. E assim somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Segundo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Efésios 2, 6. E juntamente com Cristo
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, Paulo ele continua dizendo, se na primeira parte ele diz, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, agora ele continua dizendo, e juntamente com Cristo nos ressuscitou. Depois de nos dar a vida, ele nos dá o pendor desta vida. O que é o pendor? É a garantia. Nós já vimos isso. E a garantia desta nova vida é a ressurreição de Cristo. Ou seja, porque Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Ou seja, juntamente com ele, nos ressuscitou. Paulo e Jesus se referiram a isto, dizendo, primeiro, Jesus ele diz, em João capítulo 11, verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ele está mostrando para nós que Deus ressuscitou a ele e ele ressuscita todos aqueles que nele crê. Então fica bem claro isso, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Deus nos ressuscitou em Cristo. E Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 e 21, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, o primeiro dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, verso 20 e 21. Então, em Cristo, nós temos a certeza da nossa ressurreição. Por quê? Porque ele ressuscitou. E esta é a nossa garantia. Assim como Deus nos deu vida em Cristo, Deus também nos ressuscita em Cristo. E terceiro, queridos, mas Deus, o que ele fez? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que maravilha, ele nos deu vida, ele nos ressuscitou em Cristo e ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2:6, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nós vimos que tudo acontece por causa de Cristo Jesus. Sem Cristo, nós não temos vida. Sem Cristo, nós não ressuscitamos. Sem Cristo, nós não temos os lugares celestiais preparados para nós. Então, nunca foi sobre o homem. Sempre foi Cristo Jesus. E não há outro que possa dar vida, que possa ressuscitar e que nos garante o reino celestial, a não ser Cristo Jesus. E Deus fez tudo isso em Cristo Jesus para conosco. Mas Deus nos dá a certeza que em Cristo Jesus temos livre acesso ao Pai. Temos acesso ao reino de Deus, ao céu preparado por Cristo para aqueles que nele crêem. Nossa exaltação. Quando ele diz que nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, é a exaltação que Deus opera em nós. É por isso que Tiago fala, humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Quando nós vivemos para a glória de Deus e somos humilhados pela causa de Deus, a exaltação não vem do homem. A exaltação vem do próprio Deus. Assim como ele exaltou a Cristo, ele vai nos exaltar. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só temos a vitória de um céu lindo céu, das regiões celestiais, porque em Cristo ele nos dá a vitória. E graças a Deus por isso. Porque se não é Cristo conquistar a vitória para nós,
nós seríamos constantemente derrotados. E Romanos capítulo 8 fala que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Efésios 1, 12 e o verso 20. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, assim como Cristo ele foi ressuscitado dentre os mortos e Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais, nós também esperamos para sermos louvor da sua glória, para nos assentarmos nas regiões celestiais em Cristo, como é prometido para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então, irmãos, que lições podemos tirar deste agir de Deus a nosso favor? Que lições que nós podemos tirar dessas três coisas que Deus fez em nós, por nós, em Cristo Jesus? Ou seja, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que lições que nós podemos tirar deste agir de Deus a nosso favor? Assim, mas Deus significa na vida daquele que crê em Jesus o despertamento, o avivamento da vida espiritual, uma ressurreição espiritual e uma exaltação espiritual. Isso tudo vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Isso nós recebemos pela fé em Cristo Jesus. Não é porque nós queremos, não é porque nós fazemos alguma coisa, mas sim por causa de João 3,16. Deus nos amou de uma tal maneira. É por isso que Ele nos desperta para uma vida espiritual viva, para uma ressurreição espiritual genuína, para uma exaltação real que acontecerá quando Cristo voltar, para buscar todos aqueles que nele creu. Ou seja, Jesus Cristo, Ele compartilha conosco da sua ressurreição, ascensão e exaltação. Assim como Cristo foi obediente até a morte de cruz, e Ele morreu, ressuscitou e foi exaltado por Deus, assentando à direita de Deus Pai, assim também nós vamos ser alcançados pela ressurreição, pelo mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, pela ascensão de Cristo e pela exaltação. Ele compartilha isso conosco. Para quem? Para todos aqueles que nele crê. Então, nessa primeira parte, que fala sobre o que Deus fez, nós vemos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E a lição que nós podemos tirar é que, sem Deus, nós não somos nada. Nós continuamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós não teremos a ressurreição. Sem Cristo, nós não vamos assentar nos lugares celestiais. Naquilo que Cristo prometeu, vou lhes preparar um lugar. Então, se nós queremos ter vida, necessitamos de Cristo. Se nós queremos ressuscitar, necessitamos de Cristo. Se nós queremos o céu e do céu, nós necessitamos de Cristo. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque sem Cristo nós continuamos mortos. Mas temos a certeza pela fé que, crendo em Cristo Jesus, nós temos vida e vida em abundância. Aplica isso em cada coração, em cada vida, restaurando, vivificando, fortalecendo, dando vida a todos nós que estamos mortos em delitos e pecados. Porque queremos ter a vida eterna
e somente em Cristo nós teremos. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.